estamos a fazer um direto. Espero que já esteja online. A luz está horrível, desculpa. Mas, ok, estou aqui a pôr tudo online, porque estou a gravar esta câmara para o YouTube, esta câmara para o Facebook em direto, aqui no computador para ter o Messenger e a parte também das mensagens da página do Projeto Cultural e Pedagógico, tudo em aberto. Acho que já está tudo a funcionar. Ok. Para quem está a acompanhar o direto ou aparecer entretanto, bem-vindos. Eu sou a Inês Matos, sou a autora e a pessoa que está sempre a gerir o cérebro, as mãos, tudo por trás desta página do Projeto Cultural e Pedagógico Chapéu Portugal. Criei isto há o que já me parece uma montanha de anos, mas tem sido sempre uma aprendizagem constante. Então, para os temas do direto de hoje, tenho aqui o tema do título, o feriado do Imperador. Obviamente vou responder às perguntas que me têm chegado, muitas, sobre a atualidade no Japão, notícias, gestão de crise, etc. O que é que se passa no Japão neste momento, o que é que pode esperar quem está a pensar ir ao Japão em breve. E também, obviamente, o assunto da cultura japonesa em Portugal, que é o tema da página do Facebook e de todo este projeto e de muito do meu trabalho. Como é que se está a planear os próximos eventos, as mudanças que houve na Embaixada do Japão, na Festa do Japão, etc. Portanto, vamos cobrir um bocado de todos esses tópicos aqui neste vídeo, através do Messenger, do Facebook, tanto para o meu perfil pessoal como para a página do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal. Podem ir mandando mensagens, podem ir dizendo coisas, podem também comentar aqui. Eu vejo os comentários quando vocês comentam o vídeo e tento responder logo. E vamos nisso, até aparecerem as vossas perguntas. Depois também há atualizações sobre o canal do YouTube, mas deixo isso mais para o fim. Que dia é que é hoje? 24 de Fevereiro de 2020. 24 de Fevereiro de 2020 é, na prática, o dia em que se celebra o feriado do aniversário do Imperador. Porquê é que eu digo que na prática? Foi criado um feriado novo no Japão, que vai estar em vigor durante todo o tempo em que este Imperador estiver no poder, portanto nesta era Reiwa, que começou em abril de 2019, com a abdicação do Imperador anterior e o fim da era Eisei. Então, olha, já tenho aqui um watching. Estou à Gisela Pina. Olá! Então, quando a era anterior acabou por abdicação, o que é um caso raro, raramente os imperadores do Japão simplesmente abdicam, o imperador Akihito abdicou, o imperador Hirohito subiu ao trono e este novo imperador tem um novo dia de aniversário. Antes era em dezembro, era 23 de dezembro, se não me engano, era quase no Natal, era muito engraçado. Agora este novo imperador tem o seu dia de aniversário 23 de fevereiro. E porquê que nós estamos a celebrar o aniversário do imperador a 24 de fevereiro se ele faz anos a 23? É porque neste primeiro ano em que se celebra este feriado oficial, o feriado calha um domingo e o Japão tem aquele sistema do Bank Holiday, que, por exemplo, também existe no UK. Portanto, eles passam os feriados dos domingos para as segundas-feiras a seguir, o que dá muito mais jeito, porque assim as pessoas não vão trabalhar nesse dia e celebra-se esse feriado. É melhor para a população em geral. Então, o dia off, o dia em que realmente se celebra o feriado, este ano é no 24 porque o 23 calhou um domingo. Estão a perceber? Mas o aniversário do Imperador novo é 23 de fevereiro. Esta coisa do aniversário do Imperador é mesmo um decreto-lei, é de 48. É uma coisa do pós-guerra. Houve vários tipos de aniversários ou de eventos ligados ao Imperador antes do período da Guerra Mundial, mas depois foi, digamos que, não digo bem secularizado, mas foi assim tornado uma coisa mais simpática. Estão a perceber? Tem outro tom. É o tom de vamos celebrar o aniversário de uma pessoa. Tipo, ele nasceu como nós. Vem tudo na lógica de tornar a família real mais approachable, mais próxima da população em geral, esta ideia de fazer um aniversário do Imperador. Agora, este ano há condições muito particulares. Desculpa, eu tenho que beber qualquer coisa porque eu ontem falei imenso e a minha voz ficou off. Não é chá verde, apesar de ser verde, é um sumo com montes de coisas verdes. Então, neste dia de celebrar o aniversário do Imperador, supostamente no Japão, iria fazer-se uma série de eventos, mas esses eventos foram minimizados
para também minimizar o ajuntamento de pessoas, porque estava previsto, por exemplo, o novo imperador ir à varanda do Palácio Imperial, assinar às pessoas, falar com as pessoas, etc. E tentou-se reduzir esse tipo de festejos em espaço público para minimizar o ajuntamento de pessoas em espaço público, que tem tudo a ver com o outro tema deste vídeo que eu vou aprofundar, que é o que o Japão está a fazer para tentar conter os contágios da nova estirpe da família do coronavírus no Japão. Já vou falar mais desse tema, porque esse tema tem que ser tratado com cuidado. Aliás, na parte do direto não se coloca a questão, mas na parte do vídeo do YouTube vai aparecer a seguir um cartãozinho em cima, porque eu já fiz outros vídeos em que falei do que é isto e do que está a acontecer no Japão e de medidas preventivas para quem vai ao Japão. Então, vou falar primeiro das mudanças culturais e da embaixada, acho eu, e vou deixar a parte da atualidade para o fim. Vamos tirar estas coisas da frente, porque estas coisas são aquelas que têm mais perguntas. Ano 2020, vai haver festa do Japão como sempre tem havido em Lisboa? Não, não vai. Este ano 2020, pela primeira vez em 10 anos, acho que é 10 anos, já passou tanto tempo, não vai haver festa do Japão em Lisboa. A Festa do Japão tem sido sempre um evento organizado essencialmente pela Embaixada do Japão em Portugal. Claro que eles é que fazem aquela parte difícil de lidar com a Câmara Municipal de Lisboa e as licenças e os espaços e as tendas e não sei o quê. E depois a festa em si acontecia porque havia um batalhão de voluntários, dos quais eu fazia parte, que literalmente trabalhavam para que aquilo naquele dia tivesse interesse para as pessoas que passavam pelo espaço e que eram, digamos que, quem usufruía da Festa do Japão. Isso às vezes acarretava mesmo muitas despesas para muita gente, etc. Por exemplo, no meu caso em particular, por causa do projeto cultural e pedagógico Japão em Portugal, anteriormente Um Longo Verão no Japão era o nome que era mais conhecido do próprio projeto. Quando eu tinha uma tenda própria, eu tinha que ir no dia anterior, eu tinha que levar um carro cheio de coisas para fazer o meu stand, eu tinha que levar pelo menos 2 pessoas para me ajudarem, eu tinha que pagar essas pessoas, tinha que fazer seguro, tinha que fazer uma deslocação de carro de Coimbra para Lisboa, tinha que dormir lá, tinha que estar lá às 9 da manhã, tínhamos que montar as coisas todas, porque as coisas tinham que estar montadas antes das 2 da tarde, antes da 1 da tarde, acho eu, tínhamos que sair, depois tínhamos que almoçar fora, não era dado almoço, depois tínhamos que voltar para lá e depois aquilo abria às 2 horas, e depois tínhamos que estar continuamente até às 10h30 da noite e não tínhamos tempo, nem possibilidade de sair, nem para ir à casa de banho, nem para comer, nem para nada. E depois tínhamos de desmontar tudo e depois ou dormíamos lá mais uma noite, mais uma despesa, ou voltávamos no próprio dia. Quando eu tinha que, no meio disto tudo, gerir, por exemplo, trabalhos de artistas, pessoas que me mandavam coisas pelo correio, ou que eu tinha que fazer deslocações e buscar, porque o meu stand era sobre divulgar o trabalho de outros profissionais da cultura, artistas, autores, etc., professores, etc. Então havia uma despesa na ordem entre os 400 e os 500 euros só para eu ir para a Festa do Japão. Ou seja, eu pagava 400 ou 500 euros para estar a trabalhar na Festa do Japão. Mas era uma coisa que eu fazia uma vez por ano e achava que chegava às pessoas, porque era o evento em que toda a gente que tinha interesse de saber sobre o Japão estava lá naquele dia. E também era muito interessante porque encontrávamos as pessoas que nós normalmente não encontrávamos durante o resto do ano. Encontrava as pessoas de Vila do Bispo, encontrava as pessoas de todo lado, não é? De norte a sul do país, estávamos todos lá. E era uma oportunidade também de irmos falando com as pessoas das outras bancas e sabermos o que é que os outros estavam a fazer. Mas pronto, mas este ano não vai haver Festa do Japão, mas é por um bom motivo. Foi uma decisão da Embaixada do Japão em Portugal. É pelo motivo de este ano se estarem a comemorar os 160 anos das relações bilaterais entre Portugal e o Japão. O que me deixa assim um bocadinho nostálgica por toda esta minha vida, toda esta minha escolha de vida, começou precisamente nas comemorações anteriores, dos 150 anos. Então, em 2009, estavam a comemorar-se os 150 anos do Tratado de Amizade, Paz e Comércio entre Portugal e o Japão, que é o tratado que marca o arranque das relações diplomáticas internacionais entre Portugal e o Japão na contemporaneidade. E ao abrigo das comemorações dos 150 anos desse tratado, a Embaixada do Japão lançou um concurso em que nós supostamente escreveríamos um ensaio. Eu, na altura, estava
fazer o meu mestrado, e encontrei aquele cartaz a dizer: olha, a Embaixada do Japão candidata-te com um ensaio e podes ir ao Japão e fazer um estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros e estás no MOFA, em Tóquio, e tens montes de aulas e é basicamente uma viagem que te pagam. E eu, na altura, era completamente impossível eu ir ao Japão de qualquer outra maneira, não tinha recursos, era uma estudante trabalhadora, pobre, em part-time. Então aquilo foi assim o big break, foi a grande oportunidade e estou eternamente grata, porque de facto eu fiz o ensaio, depois fui às entrevistas e por milagre fui selecionada, e então foi a minha primeira viagem ao Japão. E foi logo assim nesse contexto. Portanto, eu nunca fui ao Japão como turista, estão a perceber? Foi logo nesse contexto de conhecer como é que funciona o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ter as aulas sobre economia, sobre sociedade, sobre língua, e depois andar pelo país a conhecer o país com os japoneses. Estão a ver? Foi logo assim muito, pum, imersivo. E foi quando eu descobri, epá, isto tem muito para ver e saber e aprender, e eu acho que eu vou dedicar o resto da minha vida a isto. Então, estou um bocadinho nostálgica porque agora é a edição seguinte das comemorações, que pelos vistos fazem de 10 em 10 anos. E cá estou eu. E quem diria que nessa viagem eu começaria esta aventura? Estaria aqui agora. Então, os 160 anos do Tratado de Amizade, Paz e Comércio vão ser celebrados em Portugal, obviamente, numa série de iniciativas. E por causa disso, porque como vocês veem, mesmo na Festa do Japão, eles precisam de contar com os voluntários, ou seja, não há staff nem recursos suficientes para fazer as duas coisas, continuar a fazer a preparação da Festa do Japão e as comemorações dos 150 anos, então eles preferiram cancelar uma e concentrarem-se noutra. Vocês podem e devem sempre ir à página oficial da Embaixada do Japão em Portugal para irem ver os calendários de atividades. A página está muito melhorada, está muito mais funcional, tem muito mais informação. Tem links para PDFs, links para cartazes, etc. Portanto, recomendo vivamente que vão lá à página ver o que é que está planeado para serem as celebrações dos 160 anos das relações diplomáticas entre Portugal e o Japão. Vocês podem lá consultar, entre outras coisas, isso é importante, também os formulários para, se vocês pertencem, se são professores de língua japonesa, se pertencem a uma associação cultural, a um clube desportivo, seja o que for, e se vão fazer um evento cultural neste ano e querem que o vosso evento seja integrado no calendário de celebração dos 160 anos, e se quiserem usar o logotipo oficial da Embaixada do Japão, e se quiserem fazer parte disto de uma maneira integrada e oficial, vocês podem ir ao website da Embaixada do Japão em Portugal e descarregar os formulários de candidatura, não pagam nada por isso, e vocês simplesmente contactam através desses formulários, dão informação que é preciso à Embaixada do Japão para que eles avaliarem se o vosso evento de cultura, de desporto, de língua, etc., se é elegível para se integrar neste ciclo comemorativo. O que dará mais visibilidade ao vosso evento, o que é uma maneira de vocês também chegarem a mais pessoas e terem, digamos que, a chancela da Embaixada do Japão em Portugal para esse evento. Mais uma vez, suminho. Não alcoólico, garanto. Isto é para a minha garganta. Mas, portanto, a Associação de Professores de Língua Japonesa também está muito ativa. Ainda bem. Entre outras coisas, é por isso que eu não estou a chatear tanto a professora Ayane para me ajudar a fazer as minhas outras coisas, porque ela está muito ocupada com a Associação de Professores de Língua Japonesa. Não sei se se lembram, mas aqui no projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal nós fizemos, eu já não sei se a primeira edição foi 2016, eu acho que foi. Eu acho que a primeira edição foi ainda em 2016, fizemos seguramente nos anos a seguir também. Um encontro para todas as pessoas que querem saber como se candidatar a bolsas para estudar no Japão, como fazer programas de intercâmbio, como é que é a vida de um estudante ou de um investigador que vai para o Japão e passa lá alguns meses ao abrigo desse tipo de programas. Nós fizemos, eu fiz em conjunto com a professora Ayano aqui em Coimbra, encontros desses, em que nós tivemos a colaboração e a amizade das pessoas que foram ex-bolseiros do governo do Japão, ou viveram lá, ou estavam lá, ou trabalharam lá, e vieram aqui a Coimbra e abraçaram o nosso desafio e vieram falar a uma audiência de pessoas com muitas perguntas, com muita vontade de levar os seus projetos para a frente, mas a não saber muito bem por onde começar. E todas essas pessoas que vieram cá foi ótimo, porque arrancaram com este modelo. Este modelo é uma adaptação do modelo criado da Japan Foundation. A
A Japan Foundation é uma fundação japonesa e criou um modelo que se chama o Vamos Japonicar, e nós criámos duas coisas diferentes em Portugal. Uma é o Vamos Japonicar, que tem mesmo a ver com o intercâmbio de língua. E a outra é outra coisa nova que nós fizemos aqui em Coimbra pela primeira vez, que é esse encontro de oportunidades, de candidaturas de bolsas, de como é que é viver lá, como é que vocês conseguem ir para lá com este tipo de apoios, o que é que fazem lá, etc. Então nós criámos aqui em Coimbra uma coisa completamente nova e depois fizemos outra coisa também, que é a adaptação do Vamos Japonicar, criado pela Fundação Japão. E isto foi assim um bocado experimental, mas correu bem, teve imensa gente nos primeiros anos que fizemos, e agora é bom ver que a bola começou a rolar e agora é mesmo a Associação de Professores de Língua Japonesa, formalmente, que está a fazer a parte do Vamos Japonicar, que está a fazer a parte dos eventos de intercâmbio de língua japonesa, e é também a outra associação, que é a GPAG, Japanese... Como é que é a GPAG? Japanese Alumni... Qualquer coisa assim. É ex-bolseiros do Governo do Japão. Portanto, é uma associação portuguesa de pessoas que foram bolseiros do Governo do Japão e viveram no Japão, e a sede deles é em Lisboa e também estão em estreita relação com a Embaixada, e a GPAG está a fazer, já completamente autonomamente, estes encontros sobre que oportunidades é que existem para ir para o Japão. Então, como eu agora já não tenho tempo de andar a fazer essas coisas todas, elas começaram a rolar, feitas por outras entidades, sempre apoiadas pela Embaixada do Japão em Portugal, o que é muito bom de ver, e é bom ver que chega a mais pessoas. Em termos de quando é que isto acontece e que calendários, eu já vou falar mais à frente. Também há eventos que são assim mais num formato workshop, no formato em que, ok, vocês não são estudantes de língua japonesa ou não estão num nível muito avançado, mas também podem participar, são só curiosos ou são pessoas que gostam de arte e cultura japonesa, também podem participar. Então agora vou falar desses eventos proximamente e vou-me concentrar às no mês de março, não vale a pena começar aqui a falar já também de abril e não sei o quê. Então, sobre o modelo da Japan Foundation do Vamos Japonicar, que nós fizemos aqui em Coimbra com esse nome Vamos Japonicar. Não sei exatamente qual é o nome que eles vão estar a dar em Lisboa, mas a Associação de Professores de Língua Japonesa, a Embaixada do Japão e a Japan Foundation vão fazer uma versão do Vamos Japonicar em Lisboa e vão fazer no dia 7 de março. Vai ser na Sala Multiusos da Embaixada do Japão, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. É gratuito, vocês só têm que se inscrever contactando a Embaixada do Japão. No dia 7 de março também, no mesmo dia, vai ser feito um workshop de kirigami, que é corte em papel, por uma das professoras de língua japonesa. E estas duas coisas, portanto, esta versão do Vamos Japonicar em Lisboa e o workshop de kirigami do corte em papel são para estudantes de língua japonesa que estejam acima do nível elementar, portanto que já tenham feito o primeiro nível de língua japonesa, porque o objetivo é que sejam atividades nas quais vocês praticam a língua. Isso é bom porque é isso que nos falta em Portugal, porque a comunidade de japonesa em Portugal estão muito espalhados, são pessoas excelentes, extraordinárias, com as mais diversas atividades, mas não são uma comunidade em que estão todos juntos no mesmo sítio e não têm feito muitas atividades, então há falta de ocasiões em que as pessoas possam ir a um sítio em que sabem, olha, aquilo é feito pelos japoneses que residam em Portugal e podemos chegar lá e praticar a língua japonesa que aprendemos. Há falta disso, cronicamente, é tipo a nossa luta, e então é por isso que estas atividades são importantes, porque vocês podem praticar a língua japonesa que estão a aprender. No Porto, porque Portugal não é só Lisboa, eu acredito que não, até porque eu estou aqui no meio e gosto muito de estar aqui no meio. No Porto, o mês de março vai ser um grande mês japonês, em conjunto com a já muito japonesa Ana Cancela, da loja Kurikuri no Porto, que é um sítio fabulástico, se vocês não conhecem devem conhecer. Então, na Rua do Rosário, a Kurikuri é uma loja, mas também é uma espécie de mini centro cultural japonês no Porto. O março vai ser incrível, no dia 1 de março vai ter um workshop de origami, no dia 7 um workshop de língua japonesa. Portanto, se vocês estão em Lisboa no dia 7 de março, praticam japonês no workshop de kirigami na Embaixada do Japão. Se vocês estão no Porto, vão ao workshop de língua japonesa na Kurikuri. Jorge Aruz, olá, será possível depois deixares alguns contactos desse grupo? Claro, sim, exato. Portanto, aqui no projeto cultural e pedagógico
Eu faço um post a seguir este vídeo com alguns desses links e no YouTube eu faço a descrição do vídeo com alguns desses links, claro. Então, no dia 7 de março temos japonês nos dois lados, Lisboa-Porto, escolham o que for mais perto, vão. No dia 14 de março também temos dois eventos diferentes, também um no Porto e um em Lisboa. Então, no dia 14 de março, na Curicuri do Porto, vou lá estar eu, vou estar a fazer furoshiki, vou estar a falar de ecologia, de... se quiserem minimalismo, embora eu não subscreva a etiqueta, a questão é uma vida mais sustentável e também culturalmente enriquecedora, com a influência da arte do furoshiki do Japão. Eu vou estar lá. Se quiserem, se estiverem na zona de Lisboa, no dia 14 de março, recomendo que vão ao evento da JPAC, Japan Portugal Alumni Group. Acho que é isso que a sigla significa. Que são os tais ex-bolseiros do governo do Japão, pessoas que estudaram ou trabalharam no Japão. Então, a JPAG vai organizar no dia 14 de março, num sítio que se chama Language Craft, que é uma escola de línguas, o evento Viver e Estudar no Japão, Oportunidades e Desafios, que é aquele modelo de evento que nós também já fizemos em Coimbra várias vezes, em vários anos, com a colaboração da JPAG, e é ótimo ver que eles mandaram a bola para a frente e começaram a fazer isso também lá em Lisboa, porque é mesmo preciso. Eu noto muito, eu recebo endless perguntas acerca disto e às vezes não consigo responder a toda a gente. Portanto, é bom que eles vão fazendo, espero que não façam só em Lisboa, espero que depois também vão fazer noutros sítios. Mas de facto, se estiverem em Lisboa no dia 14 de março, vão a esta deles, participem, contactem. Neste caso, as inscrições são na Language Craft, mas se contactarem a JPAG também devem conseguir fazer inscrição. Creio que também é de entrada gratuita. Se estiverem pelo Porto, vão ter comigo à Curicuri. No dia 21 de março, no Porto, vou estar lá outra vez a falar de selos de carimbos, de como é que a gente adapta os nomes das pessoas para nomes em kanjis, como é que fazemos carimbos com isso e qual é a relação disso com a caligrafia. Aqueles carimbos artísticos, geralmente, utilizados pelos artistas plásticos. Portanto, também vou estar na Curi no Porto a falar disto e, como sempre, a falar com vocês do Japão em geral. Às vezes as pessoas aparecem lá para falar de outra coisa qualquer, mas claro que sim, não seja por isso. Para finalizar este grande mês, no dia 29 de março, que é um domingo, às 10h30, eu vou estar em Lisboa. Esta é uma coisa que eu defini só hoje e pus o evento aqui no Facebook também só hoje, que era assim uma coisa para lançar no direto. Vou estar no Museu Nacional de Arte Antiga, que é um sítio que tenho lá o meu coração e é sempre muito emocionante para mim voltar, porque o Museu Nacional de Arte Antiga foi o primeiro sítio onde eu fiz um trabalho diretamente relacionado com a minha licenciatura. Eu licenciei-me em História da Arte, na Nova, na FCSH, e depois fui trabalhar para o Museu Nacional de Arte Antiga numa altura em que chegou uma exposição gigantesca vinda do Smithsonian, o Encompassing the Globe, e então foi assim uma formação muito intensa logo, com dias em que houve dias do Encompassing the Globe em que tivemos 4.000 pessoas no museu. Foi assim logo uma miúda recém-licenciada em História da Arte e com muita vontade e a memorizar um catálogo inteiro. Foi assim a minha primeira experiência intensa de guiar pessoas numa coleção e falar dos temas que eu mais gostava, que era, naquela altura, as artes relacionadas com a dita expansão portuguesa, e em particular asiática, e depois em particular o Japão e a arte Namba. Então, o Museu Nacional da Arte Antiga, e em particular a Sala da Arte Namba e das Artes do Oriente, são assim um sítio onde, se a energia se visse, de certeza que se via ali qualquer coisa a emanar da minha pessoa, e eu tenho a grande felicidade de poder ir lá várias vezes, e às vezes vou assim muito incognito e fico só sentada à frente dos biomes Namba durante 2 ou 3 horas com um ar completamente alucinado de felicidade. Mas desta vez pensei, vou partilhar isso com outras pessoas. Portanto, se vocês gostarem de ver pessoas verborreicas acerca de um microtema muito geek, que é a arte Namba, eu vou lá estar no Museu Nacional de Arte Antiga no domingo, dia 29 de março, às 10h30 da manhã. A entrada no museu é gratuita nos domingos de manhã e, portanto, a visita guiada também é gratuita, porque sou eu a falar daquilo que eu gosto de falar para quem me quiser ouvir ou até que me mandem embora, que normalmente é o que eu faço por aí.
Portanto, essas são as oportunidades. É uma espécie de visita guiada à arte do Menar. Essas são as oportunidades para eventos culturais. Para além dos eventos culturais que eu vou sempre pondo nesta página do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, eu tento andar aí a apanhar as coisas que eu vejo que vão acontecer. Muitas enviam-me. Se vocês souberem de alguma que vai acontecer, enviem-me. O pessoal de um website que eu acho que se chama anime.pt, deixem-me confirmar, porque eu não quero enganar-me, mas eu acho que é isto. PT Anime, qualquer coisa desse género. Eles no website eles compilam calendário de atividades de uma maneira bastante eficiente e, portanto, vocês podem ir lá seguindo as coisas. Deixem-me ver aqui. Exato, então o site chama-se ptanime.com. Este é o website deles. É um website português, de portugueses, essencialmente sobre animação japonesa, mas eles têm uma secção de notícias e têm uma secção de agenda cultural e eles também procuram por aí, às vezes encontram coisas que nem eu sabia que iam acontecer, porque nem toda a gente sabe que me pode mandar a mim e eu ponho na página do projeto. Portanto, sim, sigam-nos, parabenizem-nos, eles fazem um ótimo trabalho a compilar esta informação toda e é muito bom. Obviamente também existe o outro website, que é um blog, mas isto também é um website, que é o Clube Otaku, e que também fala muitas vezes de eventos culturais do Ogata, do Fernando. Portanto, quer gostem ou não gostem deste tema de anime e manga, na verdade eles fazem um elenco bastante completo dos eventos que vão acontecer. E isso é de louvar. Claro, e todos trabalhamos para o mesmo. Eu acho que é sempre melhor trabalhar em conjunto e trabalharmos todos com os objetivos de divulgar o mais possível estas coisas. Agora, já falei dos 2 primeiros temas, agora vou falar do tema que tem sido o tema mais nas notícias, o tema que preocupa mais as pessoas. Eu compreendo perfeitamente que preocupa as pessoas e eu estou a tentar responder, mas não consigo de facto responder a todas as perguntas que me colocam porque são muitas. Vou-me concentrar naquilo que pode ser útil. Sobre o assunto do que é que se passa no Japão na atualidade japonesa. Claro que o assunto mais falado a nível internacional sobre aquela zona do mundo, neste momento, é a nova estirpe de vírus da família dos coronavírus, batizado de Covid-2019, e como é que isso está a evoluir no Japão neste momento. Está a evoluir de uma maneira muito rápida e está a evoluir de uma maneira que preocupa muitas pessoas e, portanto, eu entendo as questões que colocam. Eu recomendo, vocês vão ver no YouTube, a seguir a isto, o vídeo do professor Kentaro Iwata, da Universidade de Kobe, que esteve de visita ao infame cruzeiro Diamond Princess, que está estacionado em Yokohama, e tem uma opinião a dizer sobre isso, porque é uma pessoa que sabe do que fala. No Japão, o que é que se nota? Ainda existe o hábito de designar isto de Wuhan vírus, ou o coronavírus da China. Está muito conotado na população japonesa, nas notícias no Japão, nos médias japoneses e mesmo entre as pessoas, nas conversas entre as pessoas, está muito conotado com uma coisa associada aos chineses e à comunidade chinesa de cada sítio, ou às pessoas que vieram da China. Isso tem criado algumas situações, infelizmente, algumas situações de racismo e xenofobia e proibição de entrar em certos estabelecimentos e tal. E isso é lamentável, mas também é de certo modo compreensível por causa da situação de pânico a que as pessoas muitas vezes aderem, claro, de uma maneira não consciente. Isso é muito infeliz. O que se passa no Japão é o seguinte: o país, há uma diferença importante. Uma coisa é o Japão, outra coisa é o Diamond Princess. E eu acho que as pessoas têm confundido as duas coisas, precisamente porque os dois problemas, as duas coisas tocam-se e criam um problema maior. O Japão teria sido uma circunstância, teria sido um país no qual este vírus não tinha muita margem de manobra
se não fosse a circunstância do Diamond Princess. Mas as circunstâncias existem e temos que lidar com elas. Então, aproximou-se, para quem não conhece, aproximou-se do Japão um navio cruzeiro que se chama Diamond Princess. É um navio cruzeiro, como há muitos navios cruzeiros a circular no mundo. Tinha pessoas de todo o mundo lá dentro, americanos, canadianos, franceses, chineses, italianos, de todo o lado. Este navio estacionou no porto de Yokohama e depois de ele já estar estacionado no porto de Yokohama e de terem saído algumas pessoas, é que se viu que algumas das pessoas que saíram desse cruzeiro estavam infectadas com o Covid-2019. Ora, este cruzeiro já tinha parado noutros sítios antes que pertencem ao Japão, como por exemplo Okinawa, e já tinham saído pessoas do navio antes. Então, em todos os sítios onde o navio acostou e as pessoas saíram, algumas porque saíram mesmo e ficaram ali, outras porque voltaram a entrar, em todos estes sítios houve alguns episódios de contágio. E os episódios de contágio para fora do navio foram em coisas como taxistas que manuseiam o dinheiro que as pessoas também manusearam. Porque essa coisa de manusear dinheiro também se pega umas coisas às outras. Ou restaurantes, ou, estão a perceber, ou pessoas que trabalhavam no navio e que depois saíram para fora e foram contactar outras pessoas em contacto direto. Essas circunstâncias ocorreram e isso fez também haverem casos registados no chamado território japonês. Neste momento há uma espécie de dois Japões. Há o Japão, território japonês, para efeitos de contagem do coronavírus, e há o Japão que não é Japão, que é o navio. E o navio é o maior problema, porque o navio acabou por se demonstrar, como disse o professor Kentaro Iwata no vídeo, acabou por se demonstrar o ambiente perfeito para haver contágio e a quarentena basicamente não funcionou. Estou a ver o Pedro online. Pedro! Temos tanto que falar, Pedro, mas isso não pode ser aqui por vídeo, temos que falar a seguir. O Pedro é um bom amigo, é um português. Para mim vai ser sempre o Pedro de Nagasaki, porque chegar a Nagasaki com as minhas malas e ter uma casa onde ficar era assim uma coisa que mesmo não tem valor, não tem preço, ou seja, tanto valor que nem preço tem. Depois falamos, Pedro. Às vezes aparecem aqui pessoas que me desconcentram. Bem, enfim, então, o que é que se passa no Japão neste momento? As pessoas estão muito preocupadas porque o pessoal médico do Japão teve que lidar com esta emergência, porque algumas das pessoas que estavam no navio tiveram que passar para hospitais japoneses e tiveram que passar a ser atendidas nas salas de isolamento, pelos profissionais, correspondente aos sintomas que eles manifestam, etc. E, portanto, estas pessoas saíram do navio e foram para hospitais, e isso, claro, que acarreta despesas, esforço, risco para os profissionais que os atendem. Estão a tentar implementar medidas preventivas de contágio. Uma das medidas preventivas de contágio foi, por exemplo, o cancelamento das festividades relacionadas com o feriado do Imperador, porque queriam evitar ajuntamentos de pessoas. Portanto, tudo o que é grandes ajuntamentos de pessoas que sejam desnecessários, que não sejam obrigatórios, estão a tentar evitar isso. Estão a cancelar algumas coisas relacionadas também com atrações turísticas que juntam muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje mesmo foi anunciado, e eu soube, do encerramento temporário de um dos museus que é mais pedido visitar pelos visitantes estrangeiros, pelos turistas, que é o Ghibli Museum, que fica em Mikata, que fica um bocadinho fora do centro de Tóquio, mas muita gente que planeia viagens ao Japão tem em vista o Ghibli Museum, e até é um museu em que tem que se reservar com muita antecedência. Eu já falei disso aqui nos vídeos para o YouTube, também posso pôr um cartão acerca disso. Por exemplo, o Ghibli Museum vai estar fechado no mês de março. Quem já tinha reservado bilhete para o mês de março vai ter um refund ou um voucher. Portanto, há algumas coisas que anunciaram, vamos encerrar por um certo tempo para evitar condições em que se propicia o contágio entre as pessoas. O que é que a própria Organização Nacional do Turismo do Japão e, para além da Organização Mundial de Saúde, recomendam? Para já, eu acho que vocês devem sempre ver, se estão a planear ir ao Japão, vejam e sigam, vejam os updates da Japanese National Tourism Organization, GNTO. Eles têm um website oficial, o website tem updates, e vejam sempre os websites oficiais em vez de newsstream de internet que vocês não sabem muito bem quem é que faz, quem é que edita e qual é a veracidade dos dados. A Japanese National Tourism Organization tem um website
e atualizado e tem informações acerca daquilo que eles recomendam aos turistas que estão prestes a ir para o Japão. Qual é a situação? Eles são extremamente transparentes, o que está lá é o mesmo que vocês vão encontrar nas bases de dados médicas acerca do número de infectados, localização dos infectados, se há ou não há risco de epidemia, etc. Neste momento, no Japão, mesmo Japão, não há epidemia. No Diamond Princess, lá dentro, há epidemia. Mas no Japão, mesmo Japão, não há. O que há é uma indicação acerca das medidas de prevenção e de evitar contágio que as pessoas devem seguir. Então, uma das coisas que são bastante assertivos a dizer é que as pessoas que vão viajar ao Japão devem levar as suas próprias medidas de prevenção. E, portanto, as pessoas devem levar o desinfetante das mãos, o antisséptico das superfícies, as máscaras que querem usar durante o tempo que estão no Japão. Se querem usar a cirúrgica, se querem usar a N95. As pessoas devem levar para o Japão, na sua mala, os equipamentos que vão precisar de usar durante os tempos que lá estão, de acordo com aquilo que é o nível de gravidade ou a seriedade da situação de contágio que se verifica no momento em que estão de partida. Isto para evitar rupturas de estoque, para evitar corridas desnecessárias às lojas, para evitar contágios desnecessários. A opinião generalizada que eu tenho colhido de falar com pessoas que estão no Japão neste momento é que, do ponto de vista da população local, eles estão a ser informados. Eles conhecem as linhas telefónicas dos centros de saúde ou dos centros de hotline médicas. Também podem ver aqui na página do Projeto Cultural e Pedagógico e na minha própria página pessoal que existem números telefónicos com uma linha multilingue a falar em várias línguas diferentes que vocês podem telefonar se vocês quiserem saber qual é a situação naquela prefeitura ou se estejam lá ou não estejam lá, ou estejam para ir. Portanto, estas medidas já existem, já estão implementadas e estão preparados para isso. O que eles notam no Japão é que os estrangeiros que chegam ao país, muitos deles estão assim completamente a apanhar no ar e não sabem o que é que devem fazer e quais são as medidas preventivas que devem adotar, que aliás são as medidas preventivas adotadas sempre, todos os anos, em circunstâncias de gripes, porque isso é precisamente da mesma família. As pneumonias são da mesma família. O coronavírus é a mesma família de vírus. Portanto, as medidas preventivas para epidemias de gripes ou de pneumonias são as mesmas que têm que se implementar agora, mas com um bocadinho mais de assertividade, uma vez que não se conhece inteiramente o funcionamento deste vírus, que é muito, muito novo. O site da organização japonesa, eu vou colocar o link, estou a responder à Soraya, eu vou colocar o link, o site é Japanese National Tourism Organization, JNTO. É o website oficial. Eu não sei se não mandei já o link até à Soraya, mas posso mandar pelo Messenger, já que nós estamos em contacto. Mas eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Em relação ao evoluir da situação, portanto, prevê-se que a situação, todos os modelos, porque fazem-se modelos matemáticos com input biológico acerca de qual é a expectativa de desenvolvimento da situação em termos estatísticos. E todos os modelos acerca de como é que isto vai evoluir estatisticamente dizem que o pico vai ser provavelmente em abril. Claro que depende um pouco de como é que se consegue travar ou atrasar o contágio. Basicamente é assim, quanto mais se atrasar, ou evitar idealmente, mas neste caso acho que estamos a falar do atrasar, quanto mais se atrasar o pico do número de casos manifestos com sintomas, quanto mais se atrasar esse número de pessoas que ficam contagiadas, mais nós chegamos, pelo menos no hemisfério norte do nosso planeta, à primavera e ao clima quente, e existe ainda a esperança de que isso ajude a conter este vírus, porque é um vírus da família do coronavírus, é sazonal e os vírus da gripe tendem a ser sazonais e tendem a abrandar com o clima quente. Portanto, se pudermos evitar que isto exploda em termos de nível de contágios e que chegue primeiro o calor, pode ser que isso ajude a conter a situação. Toda a gente tem que estar sob aviso, toda a gente tem que saber como é que funcionam as medidas preventivas, a desinfecção, o uso da máscara, etc, etc, etc. Todas aquelas coisas que eu agora no vídeo não vou entrar em detalhe, já fiz outros vídeos sobre esse assunto e também posso colocar aqui alguns links úteis.
Saiu um artigo hoje, 24 de fevereiro, de um website que é pharmaceuticaltechnology.com e que eu nestas notícias de hoje até estava a ver. Isto fez-me lembrar que é importante nós não diabolizarmos, quero frisar isso, a indústria farmacêutica, porque tenho visto muitas coisas muito más a falar acerca da indústria farmacêutica e da produção de medicamentos e do pessoal ligado à saúde. Meus amigos, se nós não tivéssemos vacinas e medicamentos, estávamos todos mortos, está bem? A começar pelos mais frágeis, pelos mais idosos, pelas crianças que nascem com um sistema imunitário enfraquecido ou com doenças congénitas. Portanto, não vamos entrar no comboio anti-ciência, anti-tecnologia e anti-farmacêuticas, porque o progresso é uma coisa que dá muito jeito, está bem? Temos que ser críticos em relação ao progresso, em relação às escolhas que fazemos, mas também começar a diabolizar as próprias farmacêuticas não me parece um caminho muito produtivo. Até porque nós precisamos de uma vacina para o vírus, tá? Que é para depois isto entrar nas nossas vacinas normais, que nós tomamos da gripe, que nós tomamos da pneumonia, etc. Portanto, se houver uma vacina, isso vai ser bom. Acho sempre que é mais útil procurar concentrar esforços para vivermos todos melhor, em vez de andar aqui a diabolizar, seja o que for. Existe no Japão uma grande preocupação. Curiosamente, o que eu tenho notado existe uma grande preocupação no Japão dos trabalhadores, nomeadamente das pessoas que trabalham em cadeias de produção, em fábricas, etc., da desaceleração da economia e de que isso pode levar a despedimentos ou pelo menos a precariedade laboral, porque as indústrias no Japão estão muito dependentes das matérias-primas que vêm da China e neste momento a China sim está a sofrer um grande embate económico. Então há alguma preocupação nesse caso e eu acho que é importante nós relacionarmos aquilo que são o esforço de amenizar a tendência natural das populações para entrar em pânico, e esse esforço é de louvar, porque fazer as populações não entrarem em pânico e responderem de uma maneira informada, crítica, assertiva, mas não em pânico, isso é essencial para proteger também as economias, sabendo que elas são dependentes umas das outras. E dizer coisas como temos que fechar as cidades todas e as fábricas todas e na China tem que ficar tudo parado e não sei o quê, calma, meus amigos, porque de certeza que a pessoa que trabalha numa fábrica no Japão